grande privilégio estar aqui com vocês. Quando alguém vive o espírito dos cuidados paliativos e quer viver a vida intensamente, sabe que cada minuto conta. Quando um paliativista é convidado a falar de economia, nós reparamos também que também é um privilégio estar ao lado do paciente diante do sistema de saúde, organizando e gerindo sistemas que permitam fazer disso uma realidade. Eu, sinceramente, hoje não quero falar do impacto econômico dos cuidados paliativos, mas do impacto que os cuidados paliativos têm e do resultado econômico que isso traz. Para nós é muito importante que vocês estejam aqui, porque são vocês, aqueles que movimentam o mundo, desde a política, a gestão, as sociedades científicas, a imprensa. E muitos de vocês são excelentes exemplos que podem ajudar a mudar as coisas. Precisamente porque eu venho falar dos resultados econômicos, por favor, me permitam começar provavelmente com alguns dos argumentos do nosso dia a dia. Nesse caso, temos umas palavras do poeta Mário Andrade. Ele disse: eu quero viver ao lado das pessoas humanas, muito humanas, que saibam rir dos erros, que não se considerem demais com os triunfos, que não escapem das responsabilidades, que defendem a dignidade humana e que queiram só estar do lado da verdade e honradez. Não implantar cuidados paliativos e dar as costas à essência do que é um ser humano, seja qual for o nosso posto de trabalho, na sua responsabilidade. Nessa visão temos nós, nesse olhar, a compaixão, que é a base do nossa economia, nosso sistema social e nossa justiça, e no equilíbrio da equidade do atendimento à saúde. Hoje nós sabemos que sem cuidados paliativos, e agora vamos ver exemplos do porquê com números concretos, porque os sistemas de saúde não são sustentáveis, e os nossos sistemas de saúde são insustentáveis realmente do ponto de vista econômico, e vocês têm que fazer magia com os orçamentos de saúde, porque temos uma mudança sociodemográfica que implica um crescimento populacional, mais de doenças crônicas, e temos menos população em capacidade, situação de cuidar. Então temos uma lacuna enorme entre a necessidade de cuidados e como nossos sistemas de saúde financiam a ação curativa, e uma falta de estrutura clara em termos de como contribuir ao financiamento dos cuidados a meio e longo prazo. Nós temos que mudar o paradigma da saúde e o financiamento dos sistemas de saúde, porque o fim não é curar e cuidar. E esse difícil equilíbrio entre a responsabilidade que nós podemos atingir é que nós temos exatamente essa lacuna. Se é mais importante ter uma equipe de paliativos ou um oncologista para câncer infantil, se temos que desenvolver adequadamente a atenção primária, atendimento primário, se temos que ter maiores serviços de alta intensidade nos nossos hospitais. Eu gostaria que, ao final desses comentários, nós reparássemos que não temos mais alternativas e não ter os cuidados do fim da vida ao final do nosso sistema sanitário, mas como base disso, porque senão isso não vai ser sustentável, senão provavelmente nós simplesmente vamos seguir um sistema mercantil que nos leva sempre onde ele quer, e nós temos que fazer o melhor possível. Nós temos a possibilidade realmente de mudar as coisas. O círculo de cuidados do Dr. Julian Avin, realmente vale a pena entender isso. A atenção, o atendimento central da pessoa não é a pessoa no centro com os serviços sociais e sanitários ao redor, mas eles estão na base, ao serviço da comunidade, a comunidade ao serviço de José ou Luísa ou cada um de nós. Essa aqui é a grande mudança. Porque senão, isso não tem remédio. Esses foram os primeiros estudos do Medicare dos Estados Unidos, e é ao final da vida que temos a maior parte dos custos que as pessoas causam aos sistemas de saúde. E é normal, porque estamos mais doentes, e nós sabemos agora que quase 40% do custo sanitário que uma pessoa causa no sistema sanitário estão nos últimos meses de vida. E nós sabemos há muitos anos que com os cuidados paliativos, os custos nos serviços de alta necessidade, como o serviço
é reduzido. Por exemplo, aqui, cuidados intensivos, sem cuidados paliativos. O Dr. Burela mostra como, com equipes de cuidados paliativos, esse consumo de custos é reduzido. Isso não é Medicare, mas são os números dos nossos países da América Latina, são números da Colômbia, de um dos convênios de saúde com financiamento público. Vejam como o custo se acrescenta no final de vida, sofrimento, sintomas descontrolados e aprovisionamento sanitário, um depois do outro, tentando, às vezes, de resolver o que não pode ser resolvido, que a vida acaba. E aqui não tem a ver com reduzir os custos de serviços sanitários, mas dar mais valor adicionado e menores custos. Quando nós vimos o custo dos pacientes ao final da vida e um estudo de 25.000 pacientes em uma situação terminal, nas distintas regiões do país e com diferentes causas, ao final o custo do atendimento sanitário, o atendimento de saúde sempre cresce. Os estudos de coorte nos Estados Unidos mostraram isso. Não é sustentável ter um atendimento do paciente numa situação avançada e terminal sem cuidados paliativos. Não é sustentável ter um sistema de saúde social. Canadá também, no Canadá também não é sustentável o sistema sanitário sem cuidados paliativos. No Reino Unido e Irlanda, não é sustentável o atendimento ao final da vida sem conectar o sistema de saúde com o sistema social, porque assim como os custos de saúde são acrescentados, também os custos sociais são acrescentados. Quando a doença de Dom José avança, aparece uma discapacidade como consequência da doença e, junto com a discapacidade, dependência de receber os cuidados de outras pessoas. E então precisamos de um sistema capaz de cuidar das pessoas em termos das necessidades básicas da vida diária e, ao mesmo tempo, o sistema de saúde tem que dar o atendimento da saúde e da doença. E por isso os sistemas precisam estar integrados. Essa é a visão, o olhar que nós precisamos. Nós temos a grande tarefa de mudar o paradigma. Nós temos sistemas, como a doutora de Lima falou antes, como foi mostrado já, há uma falta de equilíbrio. O estudo Lancet, da comissão Lancet, da Felícia, mostrou isso. Nós precisamos mudar e ter um modelo que seja baseado em valor. Nós precisamos passar do pagamento pelos serviços, mesmo aqueles que têm nos seus países equipes de cuidados paliativos. Nós precisamos programas e ser capazes de ter financiamento e saber o que acontece se nós não fazemos isso. Não tem a ver só com o custo-efetividade, mas o custo-oportunidade. Se nós não fazemos isso nos nossos sistemas, então eles vão sumir. Passar do pago pela atividade, passar do pagamento vertical a modelos horizontais, programas de saúde. Eu gostaria de compartilhar com vocês o exemplo do projeto Luzi. Alguns colegas nos convidaram para que na Colômbia as coisas mudem e houve prioridades muito importantes na mesa, houve legislação, especialistas fantásticos em cuidados paliativos e dor, também a educação nas universidades a um certo nível. Obviamente queríamos mais, mas eles tinham alguma coisa, mas não tinha muitos programas. A doutora Helena de Lima tinha uma amiga, Lucy, que faleceu uns anos antes na Colômbia sem os recursos necessários e foi só preciso uma ligação telefônica e eu disse, por que nós não chamamos isso Projeto Lucy? Para honrar a tua amiga. E ela disse, então vamos. Isso nos deu força. 100.000 pessoas por ano precisavam cuidar dos paliativos na Colômbia. Houve muitos poucos recursos, muito bons recursos, mas não tínhamos muitos, eram muitos casos. Nós precisávamos uma nova forma de governar. Nós precisamos de uma estratégia de cuidados paliativos, como no caso de Panamá, que começou a mudar as coisas. Eles tinham capacitação, mas eles precisavam mais faculdades de medicina.
houve também conhecimento, mas as pessoas precisavam ter sensibilidade. Uma coisa é saber o que é um cuidado paliativo, outra coisa é querer fazê-lo. E isso não só uma implicação necessária do sistema de saúde, mas a sociedade junta. Mas especialmente uma coisa faltava, uma chave que eu quero mostrar. A segunda, o aumento da acessibilidade ao aprovisionamento, porque que faltava era um modelo de gestão. Os sistemas de saúde hoje não estão preparados para pagar pelos cuidados baseados no valor e ainda pagam pela atividade. Então, isso aqui é uma despesa, não um investimento, e eu vou mostrar aqui como isso aqui não é uma despesa, mas é um investimento com maior retorno que nós podemos ter nos sistemas de saúde. Nós utilizamos a metodologia New Palix, que é a metodologia da fundação. Vocês podem usar qualquer uma, mas nós focamos isso assim. Nós vimos que o uso de opioides tem se incrementado por 11 vezes. A ativação dos pacientes e os familiares tem incrementado 95% e bom, os custos têm se reduzido assim. O que no começo era só um sono, hoje é um sono que virou realidade. Temos agora 7, 8 convênios médicos, convênios de saúde na Colômbia que têm sido feitos. E quando nós falamos nos números, nós falamos no total que de 13 mil pacientes que morriam por ano. O que nós vemos aqui são os números que antes a doutora não falava. Realmente estamos falando que quase 63% deles precisavam cuidados paliativos. Então é uma realidade. Nos seus países onde 200 mil pessoas estão falecendo no ano, 100 mil pelo menos precisam cuidados paliativos, 100 mil e provavelmente não mais de 10 mil recebem isso. Então temos 90 mil pessoas sofrendo e gastando. Então vamos ver alguns dos números principais. O que acontece quando nós desenvolvemos cuidados paliativos? O que acontece é que, em termos de efetividade, satisfação como resultado clínico, como o resultado final, nós somos capazes de ter um alívio da dor melhor que sem cuidados paliativos. Nós temos a capacidade de acrescentar a sensação de bem-estar mesmo ao final da vida e somos capazes de ter evidências clínicas que nós melhoramos não só a dor, mas também a disneia, a anorexia, a abstemia, sofrimento, a sensação de depressão e de solidão. Então, quando nós aplicamos cuidados paliativos, nós temos a capacidade de melhorar a condição clínica dos nossos pacientes. E qual é a consequência disso? A consequência disso, em termos econômicos, estou falando das consequências e não as causas. E como vocês veem aqui, em alguns dos projetos de cuidados paliativos, isso está expressado em milhões de pesos. Mas o que é importante é ver o número final. Nos últimos 30 dias de vida, dentro do programa, como vocês veem aí, em média, 7 milhões de pesos por paciente em mês é gastado. Fora do programa, 20 milhões de pesos são gastos por mês, e isso é chamado eficiência. Então, com cuidados paliativos, nós conseguimos um desenvolvimento de recursos que melhora os resultados clínicos e reduzem. Então, a média de custos no último mês de vida, os últimos 3 meses de vida. Veja só aqui outros dados claros que vêm num dos programas paliativos, num dos convênios de saúde. Esses dados são muito importantes. Isso quer dizer que para um gestor de saúde não implantar cuidados paliativos é uma negligência em termos do orçamento. Aqui temos as poupanças, as economias totais, num dos projetos, 5 bilhões de pesos no primeiro ano. Isso quer dizer que a linha base fora do programa e dentro do programa é com a equipe de cuidados paliativos. O custo médio nos últimos 3 meses, quando é medicina pré-pagada, diminui em 37%, mas no último mês a redução de custos no convênio de saúde é de 63% por paciente do que seria o custo sem cuidados paliativos. Quando isso, pelo contrário, ocorre com os convênios de saúde públicos, a redução é de até 44% por pessoa e mês. E nós podemos ver isso aqui. Temos aqui resultados de milhares de pacientes e está replicado em diferentes organizações. Em azul temos a curva de custos até o final da vida, sem cuidados paliativos. Aqueles
pacientes que mesmo dentro da mesma empresa e a mesma instituição não conseguiram chegar à equipe de cuidados paliativos, e por isso que a média de custos é replicada igual que antes de implantar o programa. E aqui temos a grande prova, evidência científica do impacto econômico, porque em laranja vocês veem a linha de custos de aqueles pacientes que tiveram a sorte de receber os melhores cuidados clínicos com o programa de cuidados paliativos. A diferença de custos é a diferença entre a curva azul e a laranja. Isso acontece a nível nacional e acontece em cada uma das regiões, e acontece também para os convênios de saúde privados e públicos. Não implantar cuidados paliativos é uma negligência. Além disso, há pessoas que pensam que, pelo contrário, que nós fazemos para conseguir reduzir os custos e dar menos serviços. E essa é a prova que não é assim. Em laranja, vocês veem a redução de custos, como é mostrado com o gráfico da esquerda, mas vocês veem como é que é no número de serviços. Nós estamos dando mais serviços, mais atendimento, com maior qualidade. Isso se chama valor na saúde. E por isso que os cuidados paliativos são a melhor amostra do que quer dizer o valor em saúde no sistema sanitário e sociossanitário a nível internacional. E se queremos mais evidência, eu posso mostrar mais evidências para vocês. Aqui em cima vem os pacientes que estão fora do programa. O primeiro gráfico tem um erro, é fora do programa. A nível nacional, privado e público, o custo de uma pessoa no último mês da vida era 11 milhões de pesos sem cuidados paliativos, e com cuidado paliativo é 5,1 milhões de pesos. Quando isso acontece no sistema privado, era de 18 milhões de pesos, mas são 7 milhões de pesos se temos um programa de cuidados paliativos. Se não temos cuidados paliativos no programa público, é 8 milhões de pesos, e dentro do programa de cuidados paliativos é 4 milhões de pesos. Então, como vocês podem ver, a proporção das despesas hospitalares passou de 80% a 50%. É enorme, gigante. E quando vemos os diferentes convênios, uma vai de 11 milhões a 5, a outra de 8 milhões a 4, a outra de 11 a 4, a outra de 16 milhões a 5, a outra de 6 milhões a 4. E sempre é reduzido o custo hospitalar. E é isso que nós vemos, né? Neste gráfico em azul temos os custos hospitalares, em laranja os custos hospitalares quando eles recebem cuidados paliativos. E isso é porque há uma pirâmide, temos umas barras que são mais altas em laranja que em azul, porque o custo domiciliar aumenta. Claro, não é magia, você muda um tipo de intervenção por outro. Alguém fez a tomada de decisões que disse, eu vou fazer isso de outro jeito porque eu posso mudar o meu futuro. Quando nós vemos isso e vemos como outra empresa conta isso e veem isso de uma maneira diferente, vejam só a diferença entre o azul e o laranja em termos dos custos hospitalares. Isso aqui é dólar por dólar, não são estimativos, mas são contas de resultados. Isso aqui é medido com um balanço e com um acompanhamento, e por fora 22% de opioides é gastado, mas quando temos um programa, 80% dos pacientes ao final tinham opioides nos últimos 3 meses de vida. Isso chama-se aumentar o atendimento, a uma redução da hospitalização, um aumento das despesas domiciliares. Isso é um investimento, é gestão em saúde. Nós temos que saber onde nós colocamos o nosso dinheiro para ter um retorno, e essa é a nossa responsabilidade como responsáveis da saúde. E nós não podemos fazer isso se nós podemos entender que a vida do Dom José está por fora do hospital, e como a doutora de Lima falou, nós precisamos trabalhar então com a parte social e a parte comunitária. A única forma de poder desenvolver um modelo estável é entender que a vida do José está por fora do hospital. Nós precisamos dos melhores paliativistas, os melhores opioides, os infusores subcutâneos, mas também precisamos de serviços sociais capazes de dar atendimento ao José quando ele não tem alguém para cuidar dele, procurar alguém para cuidar dele e trabalhar com elas. Por exemplo, com as pessoas que cortam os cabelos para fabricar perucas para as pessoas que precisam pela quimioterapia.
Nós precisamos saber claramente quais são as prioridades humanas. Nós precisamos, como Mário Andrade falou, temos que entender que estamos aqui pela honestidade de ser quem nós somos e pela nossa profissão e a nossa implicação. Vocês podem ser de um laboratório de farmácia, do governo, ou vocês podem ser doutores, mas, por favor, sejam sempre pessoas. Na base de ser sempre um bom ser humano, temos que ter essa motivação, porque não há outra forma de fazer isso. E o nosso investimento tem que ser destinado a mudar e reorganizar isso, porque nós podemos fazer isso. E as nossas equipes sempre estão unidas pela compaixão. Compaixão quer dizer fazer alguma coisa para ajudar aquele que está sofrendo, identificar valientemente todos os dias as pessoas que não atingimos a nossa fraqueza principal é a cobertura. Nós temos que ser muito corajosos para saber quantas pessoas nós estamos atendendo, mas especialmente para ver nos rostos no espelho e saber quantas pessoas não estão sendo atendidas. Cadê a lacuna? O que eu poderia ter feito? E quando nós achamos isso, a vida muda, porque nós reparamos que é uma identidade comum. Isso é que faz que nós sejamos unidos como clínicos, como gerentes, como periodistas, como doutores. Temos compassionate communities, as comunidades com compaixão. É uma parte que trabalha com todos os serviços sociais comunitários, mas quando a pessoa volta para casa, não tem ninguém para cuidar dele, então tem que voltar para o hospital com o impacto econômico que nós já vimos. E se nós temos o trabalho desde uma promoção comunitária, então o primeiro dia temos um cuidador, a dona Luísa, que cuida do José, e só 2 semanas temos 9 cuidadores que cuidam de José. Se José não tem ninguém para cuidar dele em casa, ele vai para o hospital. Então, Compassionate Communities não é o resultado do romanticismo, mas é o encontro da comunidade com ela mesma. E porque nós estamos aqui como seres humanos e um grande conhecimento de gestão e humildade também na gestão sanitária, entendendo que para melhorar a vida das pessoas, nós não só podemos ficar nos nossos sistemas hospitalares, temos que fazer coisas por fora. E como gerentes, os gestores de saúde, não podemos, temos que pedir dinheiro para outros, para que dentro da comunidade possamos ter os cuidadores que temos que recobrar a pirâmide sociodemográfica e a capacidade das pessoas de cuidar também, porque estamos trabalhando e temos menos irmãos da nossa família. Nós precisamos revitalizar a solidariedade, porque a economia desse mundo diz que está tendo problemas porque a solidariedade saiu pela janela. Então, isso requer explicação. Precisamos mais evidência. A evidência está aqui. O que nós precisamos é trabalho. Trabalhar em cada oficina, cada dia, cada semana, sabendo o que nós estamos fazendo. Vejam só. É aqui onde nós estamos. Nesse silêncio. Talvez estamos perdidos com tantos pisos e andares de almas desconectadas. Ou talvez sabemos muito bem do que nós fazemos em cada detalhe. Nós podemos continuar aqui no anonimato pela vida toda, sem as coisas mudando. Ou talvez podemos reparar que não precisamos mais mentir e que vale a pena. E que isso não é uma coisa que fica longe da nossa vida própria. Nós formamos parte dessa humanidade compartilhada. Isso tem a ver com entender que, seja onde nós estamos, como o Mário Andrade falou, nós estamos apressados na nossa alma. E esse poema lindo, acabava com uma frase magistral. Nós vamos pela clínica, gestão, pela política, muito pouco tempo na história da humanidade, e nós podemos ajudar a mudar as coisas. Mário Andrade acabou o poema dele
falando. E ao final de tudo, vocês sabem o que? Todos nós temos 2 vidas. 2. E a segunda começa quando nós reparamos que só temos uma para mudar o mundo. Muito obrigada.